Você deveria assistir a segunda temporada de Hazbin Hotel? Essa é a grande questão que, na verdade, tem dividido muitas pessoas na internet, inclusive aqueles fãs do Hazbin Hotel original, digamos assim, aquele do YouTube. O que acontece é o seguinte, né? Relembrando, o Hazbin Hotel, ele é um desenho que é muito inspirado no estilo do Tim Burton, no estilo de desenhos como Coragem, o Cão Covarde, Samurai Jack. Você consegue ver ali referências ao Cartoon Network, assim como você consegue ver referências a desenhos, estilos de desenho que misturam suspense e terror com algo infanto-juvenil. E talvez o Tim Burton, né, seja um ótimo exemplo disso. Assim como as cenas de ação e o trabalho que ela faz, né, ela e o estúdio dela faz com as cores, lembra muito determinados desenhos do Cartoon Network, como, né, o Samurai Jack. Né, a questão das cores no desenho é muito importante. Porém, outros pontos, né? Também é um desenho que ele é muito, como que eu posso explicar? Ele é muito chamativo. As cores são muito claras, os olhos dos personagens brilham no escuro como se fosse uma lanterna. Há muitos detalhes no cenário, que é bom, mas eu diria assim que é muita cor, saturado, certo? Eu acho que isso às vezes incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo é um ótimo, tipo assim, prova de competência. Né? Então, os personagens têm detalhes em todas as áreas dos seus corpos. Em todo o fio de roupa tem um detalhe lá. Então, isso é muito bom. Ao mesmo tempo, fica saturado. Você está olhando para aquilo ali, tem gente que reclama, né? Isso usa na internet, né? O pessoal reclamando, dizendo, olha, não, é muita coisa na tela, é muita coisa, muito detalhe. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porém, qual é a parte que incomoda a maioria das pessoas? É que, na verdade, o Hazbin Hotel, principalmente o que se tinha de ideia dele, é que seria algo mais próximo do Tim Burton, certo? O problema é que começou a ir mais para o lado da questão do sexo, do gênero e da sexualidade. O que não é um problema, porque isso é um assunto que atrai os jovens, principalmente hoje em dia, atrai muita gente. E, infelizmente, o desenho acabou ficando um pouco refém disso. Né? A história dos personagens, a história do desenho, ela fica um pouco perdida, porque ela parece que está muito preocupada em explorar isso. E eu acho que isso incomoda muita gente, porque fica parecendo uma provocação. Né? Então vamos pegar o personagem Angel Dust, né? Você não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Ele age como mulher, mas é um homem. Mas tem um episódio que ele é um drag queen. E aí ele está tentando se relacionar com um personagem que a princípio seria heterossexual, que é o gato, mas aí depois você descobre que não é bem assim. Ok, tudo bem, né? Mas não conclui, certo? Então, às vezes, fica lembrando muito aquelas novelas que tem que ficar empurrando, esticando, aqueles amores impossíveis, aquelas coisas sem definição. E você começa a perceber que aquilo ali acaba sendo um dos alicerces do desenho, mas não acrescenta muita coisa. Torna interessante? Torna, mas. Certo? Mas é como se aquilo ali não pudesse ter uma conclusão, porque senão acaba o desenho. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Então, personagens que não são tão bem desenvolvidos, aquela assistente do Adão, ela não acrescenta muita coisa. Podia, mas não acrescenta. A Lilith lá também não acrescenta muita coisa. Pelo menos até agora, né? Vamos ver a terceira temporada. As dinâmicas de relacionamento são poucos, acho que são realmente interessantes, né?
acho que fica muito sem barreiras nessa questão do sexo, sabe? É como se todo mundo ali estivesse se pegando, todo mundo ali fosse bissexual, pansexual ou sei lá o quê. E fica, eu acho que a palavra seria orgia, né? Fica uma coisa que mais preocupado em fazer uma espécie de orgia entre os personagens do que contar uma boa história. E isso tem sido muito criticado. Né? O uso excessivo de palavrão, de piadas de sexo, de cenas quase explícitas de sexo ou de coisas pesadas como estupro. Foi muito criticado por essa cena envolvendo Angel Dust, uma música. Também cria muita contradição que não, não faz bem para todo mundo. Eu diria que muitas vezes aquilo incomoda muitas pessoas, incomoda mais do que ajuda a discutir o assunto. Então tem gente na internet que coloca, não me senti bem assistindo aquela dança do Angel Dust, né, onde é uma dancinha toda legal e de repente entra a questão do estupro, do nada. Então você é pego de surpresa. Ah, mas está falando do trabalho das mulheres e homens no meio, digamos, da prostituição. Tá, tudo bem, mas não é só isso, certo? Ah, vai falar do uso de droga e de álcool. Tudo bem, pode falar, mas como você vai passar essa mensagem? Ao mesmo tempo, todas as cores, a estrutura do desenho, o aspecto dos personagens, as suas falas e os seus relacionamentos clichês são típicos infanto-juvenis. Então isso gera um problema. Eu acho que o problema do Hasbro Hotel é que ele quer tocar em temáticas adultas de uma maneira muitas vezes grotesca, mas quer manter o aspecto infanto-juvenil tipo do Tim Burton. Né? Então você vai ver filmes do Tim Burton, eles são sombrios, mas são para criança, criança e adolescente. E você adulto, obviamente, assiste e vê que tem conteúdo para adulto também. Mas aí não está falando de ter filho e querer se separar da mulher e o seu filho te odeia. Discussão nessa, né? Digamos assim, uma vida mais de adultos, né? É uma aventura que passa alguma mensagem, mas tem um tom sombrio, mas é o tom sombrio, né, no limite, né? Que nem Noiva Cadáver, né? É um monte de zumbi aquilo, não tem ninguém mastigando o cérebro de ninguém, sabe? Então, se você é uma criança e assiste, você fica com medinho, mas você também não vai borrar as calças, não vai ficar traumatizado. E o Hasbro Hotel, ele não consegue fazer esse equilíbrio. É um outro ponto também importante ressaltar, que é a Vivian, né, deixou claro, o Hasbro Hotel é para ser um musical. Isso é tipo de americano, que é musical da Broadway, né? Eles fazem filmes, fazem séries, fazem tipo High School Musical ou Moulin Rouge ou vários filmes e séries que têm o objetivo de ser um musical. O que é um musical? Um musical é uma história que é cantada, né? Tipo uma ópera, mas no estilo americano, que é o quê? Cheio de pirotecnia. Então, às vezes a história não é lá essas coisas, às vezes a atuação não é lá essas coisas. Por quê? Porque o importante é ter a agitação da música, contar a história através de músicas, de dança, fica algo mais dinâmico. Os americanos gostam muito disso. E o musical no Hasbro Hotel também é muito, muito presente. Né? Tem, tem, né, músicas legais e umas nem tanto. Né? É que nem a Disney usa o musical, né? Não são musicais, mas ele usa muito a música. Todos os filmes de animação, basicamente, para crianças, infantos juvenis, usam essa tática. Só que assim, fica um pouco exagerado. Você percebe muitas vezes que aquela música que está sendo cantada é uma repetição de uma música anterior. É como se fosse uma reciclagem, ou ela não tem nada de muito original. Você vai ler a letra, você fala assim, pô, mas que coisa meio pobre, sabe? E esse é o problema. Eu acho que é isso que o Hasbro Hotel, na minha opinião, estaria errando. O Hasbro Hotel tem milhões de fãs, tá ganhando dinheiro, tá podre de rico, a Amazon
já, né, até onde você disse que vai ter terceira e quarta temporada. Enfim, tudo certo, né? Nesse ponto de vista comercial, tá ótimo. Agora, eu estou falando desse ponto de vista de qualidade e daquilo que as pessoas que acompanharam desde o começo relatam, né? Eu acho que a segunda temporada melhorou isso, eu acho que ficou um pouco melhor, um pouco mais bem desenvolvido em relação à primeira temporada, mas continua tendo furos na história, continua tendo coisa que não acrescenta em nada, né? Você vai assistindo os episódios e você fala, cara, tá bom, mas e aí, né? Muita coisa sendo feita em cima da hora, eu diria. E talvez tenham personagens demais. Né? É difícil, né? Todo personagem ser importante, mas isso é interessante, né? Essa dinâmica com inúmeros personagens, e agora vai envolver também o aquele lá do. Agora me fugiu o nome. Que são os caras que. Os diabretes que tem a Luna, tem o Blitz, enfim, Blitz lá, né? Agora esqueci o nome, caramba, fugiu o nome. Vai juntar os dois mundos, né? Vai virar um mundo só. Então provavelmente eles vão aparecer juntos em alguns episódios. Então, assim, legal, interessante, mas novamente, né? A dinâmica acaba sendo a mesma, mas é interessante. Então eu diria assim, Hasbro Hotel vale a pena ver? Cara, vale. Só que ele está em dois extremos ao mesmo tempo, tanto o adulto quanto o infanto-juvenil. Ele utiliza uma abordagem ao mesmo tempo grotesca, ao mesmo tempo infantil. Então tem cena lá no final da segunda temporada que é basicamente ursinhos carinhosos, né? Que ali é ursinho carinhoso. Desde cada um jogando seu poderzinho, cantando, porra, entendeu? E antes o cara tá esfaqueando o outro lá, né? Então, assim, eu acho isso ruim. Não gosto disso. Eu pessoalmente não gosto quando tem esses dois extremos. E acho que isso incomoda muita gente também. Né? Dificilmente né, um pai e uma mãe deixariam um filho, espero ver esse desenho, certo? Por causa da violência extremamente explícita e o debate de assuntos que são muito complexos para o público infanto-juvenil. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema, certo? E que deveria tomar uma decisão. Eu acho que é possível juntar as duas coisas como ela quer fazer, mas não desse jeito, na minha opinião. Agora, obviamente, está dando certo porque ela está ganhando rios de dinheiro, tá podrido. Mas, assim, em termos de qualidade. Até porque nós, né, o Hasbro Hotel teve um concorrente, né, que é um outro desenho feito no YouTube, que envolve uns gatinhos lá, que eu vou trazer para vocês depois, que já teve treta já com a Viviane, né, Viviane Medrano, enfim, o cara que dublava o Angel Dust passou para esse grupo também. Então, assim, né, parece que tem uma galera que se sentiu realmente muito traída pelo caminho que ela seguiu. Mas o Hasbro Hotel é um desenho de sucesso, é um desenho que aborda temas importantes, que tem umas músicas legais, que tem personagens carismáticos, mas o problema é como você organiza sua orquestra, né? Essa orquestra está, para mim, meio desafinada. Vamos ver se ela amadurece. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar.